Oi galera, meu nome é Jorge Cruz, eu sou professor de matemática e hoje eu vim para ensinar vocês a trabalharem a distância entre um ponto e uma reta. Mas calma aí, a aula sempre é dividida em três partes, né? Então a gente vai concluir o que eu começo nesse vídeo no segundo vídeo após esse. Tem o primeiro após esse, o segundo vídeo depois dele. São três vídeos para você poder compreender como se calcula o valor do ângulo entre duas retas na geometria analítica. É importante a gente lembrar que desde o começo, né, desde quando a gente começou a falar em geometria analítica, que há uma construção no conteúdo, certo? Primeiro você teve que aprender o que são os elementos, o que era o ponto, o que era a reta, o que era o plano e etc. Eu contei uma historinha, né? Se você tem interesse, você volta lá no começo da playlist, que eu tenho certeza que isso vai lhe ajudar a situar um pouco melhor aqui no conteúdo. E depois a gente foi aprendendo coisas sobre as retas e os pontos, a gente até chegar em questão de colinearidade, né? Colinearidade entre três pontos. Fomos então para a distância entre dois pontos, certo? Usamos ali essa colinearidade que eu falei anterior para a gente aprender a calcular a área de um triângulo dentro da geometria analítica. E depois da distância entre dois pontos, a gente veio com outros conceitos, que foi o conceito de reta, certo? Da equação da reta, certo? Você aprendeu o que era o ponto, aprendeu que eles poderiam estar em uma reta, e agora você, usando esse artifício, você vai poder elaborar uma equação que representa uma reta específica. Hoje o que eu vou trazer para vocês é o começo de uma nova etapa, por assim dizer. Nós vamos agora trabalhar a distância entre um ponto e uma reta. Mas para isso, obviamente, eu preciso saber o básico dos assuntos anteriores, certo? Então, assiste aí, preste atenção, qualquer dúvida você vai deixar nos comentários para mim. Professor, no momento tal eu não entendi o que foi que aconteceu. Deixa aí dar esse feedback para mim para saber se está dando para entender direitinho. Vejamos. Vamos começar falando aqui sobre os ângulos entre as duas retas concorrentes, certo? A gente vai aprender logo de cara a calcular qual é o valor desse ângulo entre as duas retas concorrentes, e isso vai nos ajudar a trabalhar a distância entre o ponto e a reta lá na frente. Senta aí. Vejam só. O que eu preciso que vocês entendam é que eu tenho duas retas concorrentes aqui. Veja, a reta R e a reta S. Elas estão concorrentes, significa que elas têm um ponto em comum, certo? Esse ângulo alfa aqui é o ângulo de inclinação da reta S, o alfa S, certo? E esse aqui é o alfa R, é o ângulo de inclinação da reta R. É importante você saber que a inclinação sendo negativa, esse alfa aqui ele é maior do que 90. Você está acompanhando, né? E aqui nós temos a reta R e o ângulo de inclinação dela é agudo, é menor do que 90. Tem uma propriedade lá na geometria do ensino fundamental, onde você aprende sobre ângulos internos a um triângulo. Também você aprendeu um pouco sobre ângulos formados por retas paralelas e uma transversal, né? O feixe de retas paralelas e uma transversal. É aquela historinha dos ângulos correspondentes, colineares, alternos internos, ângulos opostos pelo vértice. É mais ou menos ali no 8º ano que vocês aprendem esse tipo de nomenclaturas. É importante você saber disso porque lá a gente tem uma propriedade que diz que o ângulo externo a um ângulo, certo? O ângulo externo a um triângulo, ele é igual à soma dos dois internos, não adjacentes a ele. Espera, o que você disse aí, professor? Esse ângulo alfa S aqui vai ser a soma desse alfa com o θ, certo? O alfa S, o ângulo de inclinação da reta S, é igual ao alfa R, o ângulo de inclinação da reta R, mais o ângulo θ, que é justamente o que nós estamos trabalhando, o ângulo entre as duas retas concorrentes. Daí a gente já vai começar com uma formulazinha bem interessante. E primeiro a gente já começa sabendo que alfa S é igual
a alfa R mais o θ. Esse θ aqui é o que eu quero descobrir, viu, gente? Esses dois valores, tanto do alfa S quanto do alfa R, já são dados na questão obrigatoriamente, certo? Não obrigatoriamente, que eu quis dizer, mas como é que eu posso falar? Eles são dados na questão, você vai ter como trabalhar eles, vai ter como determinar o valor deles a partir de uma equação da reta, enfim, a questão vai te dar uma dica para tu determinar eles dois, beleza? Enfim, como eu quero descobrir ele, eu vou isolá-lo, né? Então ele vai ficar sozinho de um lado e eu vou passar o alfa R para o outro lado. Então vai ficar alfa S menos alfa R. Beleza, gente? Olha, vejam só. Se eu aplicar a tangente de um lado e a tangente de outro, certo? Eu vou ter que trabalhar com os coeficientes angulares, né? Se eu botar tangente de θ aqui, ó, e aplicar tangente de θ desse, aliás, tangente nesse lado aqui também, vai ficar alfa S menos alfa R. Por que você quer fazer isso, professor? Porque eu vou me aproveitar do que se segue a partir daqui. Eu quero que vocês também lembrem do segundo ano. Eu acredito que aqui quem está assistindo essas aulas de geometria analítica pelo menos já viu uma parte de trigonometria. É necessário, né? É um assunto prévio para isso aqui. O que você vai ter é que você vai ter que distribuir essa tangente da subtração. Você deve ter aprendido no segundo ano, quando foi falar sobre transformações trigonométricas e formas de transformação trigonométrica, né? Tem aquele seno da soma, cosseno da soma, tem o seno dobro, cosseno dobro. Nós também tínhamos a tangente da soma e a tangente da subtração. Eu vou lembrar vocês, vou colocar bem por aqui a tangente da soma. A tangente de A mais B, certo? Minha gente, eu estou com um negócio com esse θ. É tangente de A mais B. É a tangente de A mais a tangente de B, certo? Sobre 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B, certo? Então, é aquela historiazinha, os meus estagiários do ano passado até diziam assim, tem gente amando, tem gente beijando. Tem gente amando, tem gente beijando. Mas isso aí é de menos. Essa fórmula já apareceu, inclusive, em algum vídeo meu aí atrás. Enfim, temos aí a tangente da soma. E se eu quiser a tangente da subtração, bastasse que eu trocasse esses sinais da seguinte forma. Onde fosse negativo, agora seria positivo, e onde fosse positivo, seria negativo a partir de agora. Ou seja, com isso, o que eu vou ter? Eu tenho que a tangente de θ é igual a tangente de alfa S menos a tangente de alfa R dividido para 1 mais a tangente de alfa S vezes a tangente de alfa R, certo? Usando essa formulazinha da tangente da subtração. Beleza. E o que eu ganho com isso, professor, agora? Bom, o que você vai ter a partir de agora é o seguinte. Você sabe que a tangente de alfa S é igual ao coeficiente angular da reta S. E a tangente de alfa R é igual ao coeficiente angular da reta R. Então eu vou trocar aqui justamente esses rapazes aqui de lugar, certo, gente? Então, fazendo a troca, nós teremos o seguinte. Tangente de alfa é igual. Aonde tem a tangente de S, eu vou trocar por coeficiente angular de S. Então, MS menos. Onde tem a tangente de alfa R, eu vou trocar pelo MR. MR dividido por 1 mais MS vezes
MR. Bom, levando em consideração que esse ângulo θ ele sempre vai ser agudo, certo? O ângulo entre as duas retas sempre será agudo. O que nós ganhamos com isso é que esse valor aqui sempre terá que ser positivo, mas que dependendo do coeficiente angular que a gente está trabalhando, ele acaba dando negativo. Então, para que a gente mantenha sempre ele positivo, o resultado positivo, coloca-se um módulo, certo, gente? Esse alfa, ele sempre é maior que 0 e menor que 90. Esse ângulo que fica entre as duas retas aqui sempre será agudo. E por conta disso, ele sempre terá esse módulozinho aqui para permanecer sempre positivo. Então essa aqui é a fórmula. A tangente do ângulo alfa é o coeficiente angular de S menos o coeficiente angular de R dividido para 1 mais coeficiente angular de S vezes coeficiente angular de R, e tudo isso dentro de um módulo. Essa é a formulazinha, esse é o desenvolvimento para determinar o valor do ângulo entre duas retas. É claro, essa fórmula não te dá o ângulo. O que ela te dá? Ela te dá a tangente desse ângulo. Mas com a tangente eu consigo determinar o ângulo. Por exemplo, se a tangente for raiz de 3 sobre 3, obviamente o ângulo será o 30, sem sombra de dúvida. Se a tangente for 1, obviamente nós teremos aí como valor de ângulo o 45. Ah, professor, mas tem no terceiro quadrante tem ângulos maiores, mais jovem. O ângulo entre as retas sempre é um ângulo agudo. Então, quem está no terceiro quadrante não é agudo, certo? Vamos ver um exemplo aplicado aqui, bem simples, bem tranquilo. Olha só, determine o ângulo entre a reta R e a reta S. A reta R tem essa equação, y igual a 1 sobre 2x mais 1. E a reta S, y igual a menos 1 sobre 3x mais 4. Obviamente, nem todas as questões vão vir aqui, como é que eu posso dizer, já pronto para você tirar o coeficiente angular. Muito provavelmente, às vezes, ela vai te dar um pouco mais de trabalho. Ela vai querer que você determine o coeficiente angular a partir de 2 pontos, enfim. Mas isso aí também já tem como você calcular, porque você já tem artifício para isso. Bem, vamos lá. É simples. Aqui eu preciso determinar o MR e o MS. Viu, gente? Coeficiente angular da reta R e coeficiente angular da reta S. O coeficiente angular de cada uma das retas é justamente o valor que acompanha o x, o coeficiente do x. Ou seja, na reta R, o coeficiente angular é 1 sobre 2. E na reta S, menos 1 sobre 3. Tá bom? Não tem dificuldade. Professor, eu preciso decorar esse passo a passo até chegar aqui? Não, jovem, você não precisa. Basta que você lembre desse resultado bem aqui, certo? Tangente de alfa, é isso aí. Que a maioria é o que faz, né? Mas seria interessante se você compreendesse isso. Mas se não, decorar isso aqui já seria pelo menos aí um artifício que você poderia usar. Ok. Após você determinar os coeficientes angulares, você já tem o MR e o MS, é hora de substituir na fórmula. Isso também é importante, né? Tem gente que chega no ensino médio e não sabe fazer uma substituição. Você tem que entender, né, que se o conteúdo te entrega os coeficientes angulares e tu tens uma fórmula onde está usando os coeficientes angulares, é porque deve substituir cada um no seu devido lugar, certo? Então, nesse caso aqui, a tangente do ângulo θ, que é justamente o ângulo entre essas duas retas, vai ser igual ao módulo ms menos 1 sobre 3 menos, cuidado com o jogo de sinal, viu, gente? Menos mr 1 sobre 2. Nesse caso, eu não vou colocar o 1 sobre 2 entre parênteses, porque ele é positivo. Então, negativo com positivo já ia dar negativo de qualquer jeito. Aqui embaixo, 1 mais 1 menos 1 sobre 3 vezes
1/2. Então, a tangente do ângulo θ vai ser menos... Tem que tirar o MMC. 3 e 2 é 6. 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2, certo? Então, aqui 2. 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 1, 3. Como os dois são negativos, eu vou ter que somar. Então, vai ficar menos 5/6. Dividido por... Isso está em módulo. Aqui, 1 mais menos 1/6, certo? Quando é fração, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Ok, gente? Então, eu tenho que a tangente do ângulo θ está igual ao módulo de menos 5/6 sobre... Também vai tirar o MMC, vai dar 6. 6 dividido para 1 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. 6 dividido para 6 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, é 6 menos 1. 6 menos 1, 5. Veja só, você tem uma divisão entre frações, mas além de ter a divisão entre frações, essas frações são iguais. E todo número real dividido por ele mesmo é sempre igual a 1. Nesse caso aqui, o resultado é menos 1, pelo fato do menos aqui, né? Então, no resultado dessa divisão dá menos 1. Porém, como está em módulo, né? Nós teremos o módulo de menos 1 e o módulo é o valor absoluto, é positivo sempre, a distância desse ponto menos 1 para o zero. Então, ele vai sair positivo. Então, a tangente do ângulo θ é 1. Vejam só. O que isso significa? Significa que o ângulo em questão, que eu estou procurando, tem uma tangente igual a 1. Né? Aí você procura dentro da sua caixinha aí que está na sua cabeça, você procura qual é o ângulo que você conhece que tem tangente igual a 1. Se você recordar lá da tabela dos ângulos notáveis, esse valor é o 45, certo? Então, lá na tabela dos ângulos notáveis, a tangente de 45 é igual a 1. Como? Né? Tem outros ângulos que têm a tangente igual a 1, né? Por exemplo, o 225. No entanto, a questão sempre vai requerer o ângulo do primeiro quadrante, certo? Entre 0 e 90. Então, no caso aqui, nesse caso, o θ, que era o que a gente estava procurando, é igual a 45 graus. É isso aí. Eu espero que tenha dado para entender. Nós já conversaremos um pouco mais sobre esse assunto, mas se você entendeu aqui, deixa o like. Se não entendeu, por favor, deixa o seu comentário aí para me saber onde foi que eu falhei, onde foi que você acabou se perdendo ou onde foi que eu me perdi. E é isso aí, tamo junto, até daqui a pouco.